Graça e paz, boa noite a todos. Então vamos lá, vou me apresentar, meu nome é Ailton Lago, eu sou casado com Elisângela, pai de 2 filhos, o Mateus de 8 anos e a Fernanda de 6 anos. Estou na igreja já há 28 anos, então não sou tão novinho assim como aparentemente pode apresentar. Então tenho 28 anos na Betânia e alguns anos servindo no Ministério dos Pequenos Grupos e juntamente com o pastor Sávio na coordenação, na estruturação e na reestruturação dos pequenos grupos. Então eu vou falar um pouco da nossa origem e também falar um pouco da evolução que a gente fez, principalmente a partir de 2014, foi quando o pastor Eli Lourenço me convidou para coordenar os pequenos grupos, e aí a gente pegou os grupos que já estavam em andamento, por volta de 12 anos já em andamento. Eu já tinha sido líder de PG anteriormente, e a gente sentou, se debruçou, estudou, planejou e começou a executar essa reformulação dos pequenos grupos, e a gente vai apresentar um pouco para vocês a partir de agora, tá? Da mesma fala do pastor Sávio, qualquer pessoa, isso aqui é um local de ensino, de aprendizado, então qualquer pessoa pode levantar a mão, pode tirar dúvida, não tem nada assim que possa me interromper, que vai atrapalhar, pelo contrário. É importante a participação de vocês também e que vocês possam tirar as dúvidas, se assim vocês tiverem, tá? Então no final eu vou ficar aberto também para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Já estou olhando ali para o relógio, sei que eu tenho uma hora, né? Então tá tranquilo. Então vamos para frente. Bom, a nossa origem, então começamos mais ou menos lá em 2001, mas algumas pessoas daqui talvez essa igreja também já tenha trabalhado. A igreja começou a trabalhar com redes ministeriais, e essas redes ministeriais trabalhavam muito a questão do foco da pessoa certa, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, né? Então a igreja começou a trabalhar em cima dessa rede ministerial, começou a trabalhar em cima dos departamentos, e cada pessoa precisa trabalhar naquele departamento que se identifica. Tem uma pessoa que está me olhando assim, acho que viveu tudo isso aí. Então começou a partir daí. E aí o pastor Eli começou a trabalhar muito também a questão de que precisava a gente promover encontros facilitadores. Alguém talvez lembre disso. Os encontros facilitadores. E ele nos motivava, nos animava a que a gente providenciasse, assim como o pastor Sávio falou, um café, convidar o vizinho, tomar um café, e nesse tomar um café a gente compartilhar a palavra também. Está realizando um aniversário, seja do filho ou de alguém, vamos chamar alguém para a gente começar a viver esses encontros facilitadores. Era uma forma da gente poder se aproximar das pessoas e, a partir de um terceiro, quarto encontro, a gente convidar essa pessoa para conhecer mais de Jesus. Isso caminhando para o que viria a ser, na nossa igreja, os grupos pequenos, como o pastor Sábio falou. Então, os grupos pequenos inicialmente tinha esse perfil. Hoje a gente já trabalha com o PG Betânia, só inverte aí, mas é o mesmo sentido. E nesses grupos pequenos trabalhava muito a questão da comunhão, promover cuidado mútuo, um precisa cuidar do outro. Então a igreja nossa começou através desse tipo de trabalho, as redes ministeriais, promovendo a questão dos encontros facilitadores, e foi afunilando para a questão dos grupos pequenos. Nos grupos pequenos, quando implantou, eu fui chamado para ser um líder, um aprendiz de líder, um líder em treinamento, que a gente chama hoje. E eu comecei, já tinha uma vida ativa no Ministério de Jovens, na época da igreja, e passei alguns meses, talvez 6 meses, e depois eu comecei a assumir um grupo. Levei alguns anos liderando um grupo, e depois, por questões profissionais, e aí a gente teve que se ausentar, porque eu fui fazer faculdade, e aí não teve condições, eu me ausentei, levei 4 anos fazendo faculdade, e aí quando eu terminei a faculdade, eu retornei a participar dos PGs. E aí a gente, em 2014, final de 2013, o pastor Eli Lourenço nos convidou a coordenar os pequenos grupos. Essa época já tinha passado 12 anos, e todo o ciclo, quando a gente não para, não reanalisa, não estabelece mudanças e verifica as rotas, a tendência dele é declinar.
Quando o pastor ele me chamou, a gente estava em um declínio. A gente veio muito bem, cresceu e depois a gente estava em um declínio. Então a gente pegou em 2014, início de 2014, a igreja só tinha apenas 8 grupos funcionando. Desses 8 grupos, que a proposta era de ter encontros semanais, 3 deles estavam realizando encontros quinzenais e algumas vezes uma vez no mês. Então, a gente percebeu que aquele envolvimento inicial tinha perdido gás e a gente precisava fazer uma reestruturação. E aí, o que foi que a gente fez? Vamos ouvir. O pastor Sábio fez aqui com vocês, já para pegar uma percepção, e amanhã a gente vai trazer para vocês a percepção que vocês irão nos passar. Então, a gente realizou uma pesquisa, e essa pesquisa eram com os líderes que ainda restavam, eram 8 grupos, com os membros dos PGs e com aquelas pessoas que não participavam de um pequeno grupo. Pessoas que nunca participaram, pessoas que já tinham participado e por algum motivo se decepcionou e saiu, porque isso vai ser normal de um processo. E a gente começou a fazer a prospecção de novos líderes. A partir daí, a gente começou a ter informação, ferramenta suficiente para a gente começar a prospectar os novos líderes, com conhecimento daquilo que a gente já sabia que não tinha dado certo, e com um direcionamento. Eu sou administrador por formação, gosto muito de planejamento estratégico, então uma das coisas que eu fiz foi me debruçar para estudar. Eu não me proponho a fazer nada sem eu ter o conhecimento necessário para que a gente pudesse, com segurança, com assertividade, a gente poder fazer as mudanças e as intervenções necessárias para que a gente tivesse um êxito maior. Foi daí que, sem conhecer ainda o pastor Sávio, ele como membro e eu também como membro, eu disse, eu preciso convidar alguém, porque se tem uma coisa que nós não podemos fazer é nada sozinhos. A gente não consegue fazer nada grande sozinho. E a gente não vai longe se a gente estiver só. Às vezes as pessoas têm um ditado que diz assim, quer ir mais rápido, vá sozinho. Você pode ir até mais rápido, mas você vai com um período muito curto. Então, se você quer fazer uma coisa grande, você não faz sozinho. Então, eu disse, eu tenho que ter outras pessoas ao meu lado. E aí, convidei o pastor Sávio, que hoje é pastor, mas na época era apenas irmão na igreja. E a gente começou a estudar, começou a se debruçar. Nós levamos 6 meses, só estudando, só preparando, só fazendo o alicerce, só preparando a base para que quando a gente pudesse começar ou recomeçar o trabalho, a gente pudesse ser assertivo. E aí deu muito certo isso, porque a gente começou a desenvolver as ações e a gente criou a missão e a visão da igreja. Mas por que o grupo pequeno criou a visão e a missão da igreja? Porque até então a igreja não tinha. Eu já tinha tentado um tempo atrás, não tive sucesso. E aí nessa oportunidade a gente não tem condições, eu não sei se essa igreja tem? Tem? Perfeito, ótimo. Porque eu entendo que a visão ou que a missão da igreja, ela não tem nada de diferente do que a missão de Jesus. Porque se a igreja é de Jesus, eu não posso estar inventando missão diferente. A missão da igreja é cumprir a missão que Jesus veio fazer, é dar continuidade no que ele já veio fazer. Porque a missão de Jesus é cumprir a missão que Deus começou lá com Abraão, que nele seria bendita todas as nações, todas as nações. E é através disso que nós entendemos e construímos a nossa missão. Construímos a nossa missão para que a gente não pudesse perder o foco nessa caminhada de grupos pequenos, nessa caminhada no templo, mas de casa em casa. O que é que vai nos balizar? O que é que nos vai dar direção para que aquele grupo, aquele outro grupo, 10 grupos, 20 grupos, eles não possam cada um caminhar para um caminho próprio e pessoal? A gente precisa ter uma missão. Por quê? Porque a missão direciona a empresa. Na sua empresa, você que é empresário, você sabe disso. A missão é o que direciona a sua empresa. Na igreja não é diferente, é a missão que vai direcionar. Então, todos precisam estar convergendo e focado no cumprimento dessa missão. E a gente pôde estabelecer. Criamos uma identidade visual e criamos um manual dos pequenos grupos. Foi daí fruto dos nossos estudos, para entender que muitas das coisas tinham saído do trilho, muitas das coisas tinham caminhado por caminhos diferentes daquilo que a igreja queria, porque não tinha nenhum roteiro, nenhum manual, nada que pudesse balizar, direcionar
E cada líder ia fazendo as coisas de forma empírica. Não, eu acho que é melhor assim, então vamos por aqui. Não, o outro acha que é melhor aqui, então vamos por cá. E cada um fazia com a melhor intenção, com as melhores das intenções no coração, mas cada um estava caminhando por caminhos diferentes. E aí, a gente criou o manual com toda a diretriz, os objetivos específicos, os objetivos gerais, o que é um pequeno grupo, por que o pastoreado, qual é a função do líder, qual é a função do orientador. Então, criamos todo o conteúdo que a gente precisava para que esses líderes pudessem avançar. E aí, esse manual aí, né, esse manual que nós criamos, que a gente começou a trabalhar um tema também que as pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E a gente começou a desenvolver, criamos a nossa missão, que a gente resume em 4 palavras, que são 4 pilares nossos, como fundamento de igreja: amar, relacionar, proclamar e discipular. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. E aí a gente entende que é nessa vivência de pequeno grupo que a gente vai exercitar e praticar esse amar a Deus, mas também amar o próximo. Porque a gente muitas vezes quer ter uma relação vertical muito bom, sem ter uma relação horizontal boa. E a bem da verdade, quando a gente tem uma boa relação vertical, fundamentalmente a gente vai ter uma boa relação horizontal, ou seja, a gente vai se preocupar com o outro, a gente vai querer abraçar o outro, a gente vai querer alcançar o outro, porque a minha relação com Deus, como é que eu sirvo a Deus? Servindo o próximo. Ah, não, eu sirvo a Deus vindo aqui, fechando meus olhos, levantando as mãos, também é parte, é adoração. Ah, eu sirvo a Deus dando os meus dízimos, também é parte, é sustento, é manutenção, é crescimento. Mas Deus vai ser tocado por você e por mim a partir do momento que eu ajudo o próximo. E é por isso que os 2 principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. E se eu amo a Deus, se eu me preocupo com o próximo, eu vou fazer o quê? Vou me relacionar com essa pessoa. Vou me relacionar. Porque esse relacionamento que eu vou ter com essa pessoa vai gerar uma necessidade de eu proclamar minha fé, de eu verbalizar minha fé, de eu dizer para ele o que é que eu creio, as minhas convicções, a minha crença, a minha fé. E essa minha crença, essa minha fé vai alcançar o coração dele. Alcançando o coração dele, o que é que eu vou fazer? Tchau, já cumpri minha parte, já anunciei o reino e pronto. Acabou meu papel por aí. É assim? Não. Agora eu preciso consolidar essa pessoa. Agora eu preciso fazer dessa pessoa um discípulo de Jesus. E como é que eu vou fazer um discípulo de Jesus? Eu vou me relacionar com ele. Eu vou crescer juntamente com ele. E é o que Mateus capítulo 28 fala muito bem sobre isso. A gente precisa ir fazer discípulo, ensinar a palavra, mas fazer discípulo. E fazer discípulo não se faz em toque de mágica. Fazer discípulo não se faz em uma semana. Fazer discípulo não se faz em 6 meses. Jesus, sendo Deus, sendo um sabedor de todas as coisas, quantos anos ele levou com os discípulos? 3 anos. 3 anos se relacionando, formando um caráter diferente na vida dessas pessoas. E nós, muitas vezes, queremos com 3 meses dizer assim: olha, o que eu tinha para fazer eu já fiz na vida desse. Deus nos convida a refletir sobre esses posicionamentos muitas vezes que a gente tem. E por isso que a nossa missão é baseada nisso. E aí nós criamos também a visão e nós criamos a nossa identidade visual. Já foi outras, mas atualmente é PG Betânia, Vida na Vida. Porque a gente entende que o relacionamento é uma porta de entrada para que o Evangelho chegue ao coração das pessoas. Não só chegue, mas que ele permaneça e que essas pessoas sejam cuidadas. Porque se a gente quer fazer discípulo, a gente não pode encontrar com essa pessoa uma vez apenas na vida. Isso pode até acontecer. Eu posso chegar em uma rodoviária, eu posso falar de Jesus para uma pessoa e nunca mais a ver. Mas na minha vizinhança, na minha rua, no meu bairro, no meu condomínio, eu vou ver sempre os meus vizinhos. Eu vou ver sempre as pessoas que trabalham comigo. Eu vou ver sempre as pessoas que estudam comigo. E para que essas pessoas sejam tocadas, eu preciso me relacionar com elas. E aí a gente
desenvolveu vários treinamentos. A partir daí a gente começou a desenvolver os treinamentos, os workshops, os encontros de líderes, o encontro de liderança. A gente começou a criar um roteiro, porque os encontros aconteciam e cada líder trabalhava com temas diferentes. Então, a igreja não tinha um material específico para que todos trabalhassem a mesma coisa. Uma vez ou outra a igreja fornecia um material, mas não era algo organizado. E a gente começou, a partir do primeiro encontro, todos os grupos formados a partir daí, estudariam o mesmo conteúdo. E a gente preparava esse conteúdo e distribuía. E aí isso foi avançando. A gente também deu treinamento. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre os 8 hábitos, que é um livro que fala sobre o processo de liderança. Quem quer liderar um grupo pequeno, quem quer liderar um pequeno grupo, ele precisa entender quais são os desafios. Tem desafios? Tem desafios. Você precisa querer. E a partir do momento que você quer, você vai precisar seguir algumas práticas, algumas, digamos, regras, algumas atribuições espirituais que você vai precisar, porque senão você vai se cansar no meio desse processo. Se você não tem a base do que é liderar um pequeno grupo. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esses 8 hábitos amanhã. E aí a gente fez o culto da multiplicação e a gente vem, a partir de agora, construir. Há 7 anos atrás já, nesse material que a gente fazia em apostilas, a gente condensou em livros e já há 7 anos, todos os anos, a gente imprime 500 livros e é distribuído para as pessoas que participam do PG. Importante falar que lá a gente não tem nenhum material exclusivo para a liderança. A liderança recebe um livro igual ao que o membro recebe. A liderança tem a responsabilidade de estudar mais, de aprender mais, de buscar mais conteúdo, mas não tem nenhum pulo do gato diferente, específico, para que esse líder ele possa ser diferente. Vocês lembram, pelo menos quando eu estudava, e quando eu ensinava também na escola bíblica dominical, tinha a revista do professor, que já vinha respondida. Eu sempre questionava em relação a isso. Eu sempre me questionava. Por que isso já vem respondida? Se vem respondida, já era para ter para todos. Porque se eu estou como professor, teoricamente eu deveria saber um pouco mais, né? Então eu não precisava nem dessas respostas. Mas entendo que era para estimular, para dar um direcionamento também. Mas no nosso caso, o livro não tem nenhuma resposta pronta para líder. Ele vai ter que estudar também, ele vai ter que ter contato com a palavra, ele vai ter que ter relacionamento com Deus, para que Deus fale para ele, para que ele possa falar para os seus liderados, para os seus membros. É assim que a gente entende. E aí, a gente tem algumas fotos aqui. Em 2015, a gente começou em 2014, começamos a preparar uma liderança. Em 2015, nós realizamos o culto da multiplicação. Nós tínhamos uma liderança de 8 pessoas, de 15 pessoas, com 8 grupos. Então a gente começou com 8 grupos, com 15 pessoas liderando. E aqui nós tivemos o culto da multiplicação e a gente conseguiu dar uma melhorada bastante nessa questão da quantidade de pessoas. A gente levou os 6 meses trabalhando nos bastidores e quando a gente expandiu, quando a gente colocou para fora, a gente conseguiu ter um resultado bastante interessante. A gente saiu de uma estrutura que era composta só de líderes e tinha um coordenador, e a gente partiu para o coordenador. Esse coordenador precisava ter orientadores que iriam trabalhar na vida do líder e que esses líderes teriam líderes em treinamentos para que tivesse a possibilidade de multiplicar futuramente. Então, a gente implementou a questão dos orientadores, que até então não tinham. Aqui só alguns números. Depois os líderes de pequeno grupo. Então a gente saiu de 8 grupos e a gente partiu para 17 grupos. Então, a gente conseguiu dar um avanço interessante. Tínhamos 8 grupos e a gente partiu para 17 grupos, criando também uma estrutura de orientadores e de líderes em treinamento que a gente chamava naquele momento de aprendiz de líder. No ano seguinte, 2016, a gente tornou a fazer o culto de multiplicação. E a gente conseguiu também avançar, nós conseguimos aumentar um pouco mais essa liderança, que já vinha com uma quantidade significativa de pessoas, e a gente conseguiu aumentar aqui. Então está aqui o culto,
já as pessoas com a camisa já tinham identidade, e a gente começou a mobilizar mais a igreja. E a gente conseguiu crescer um pouco mais, continuamos com os orientadores, aumentamos mais um orientador aí, e a gente chegou a 24 grupos. Então a gente saiu de 8, 17 e 24. E aí foi sucessivamente a gente fazendo todos os processos de capacitação da liderança. Porque se tem algo que a gente não pode errar, é na preparação do líder. Porque se o líder for mal preparado, o que é que vai gerar? Pessoas mal preparadas. Então, se o líder não tiver um bom preparo, se um líder não estiver sendo acompanhado, assistido, se o líder não tiver uma vida de comunhão com Deus, a tendência é que ele replique a vida dele na vida dos seus liderados. Então, a gente precisa ter esse cuidado com toda a liderança. E a gente promoveu vários treinamentos. Treinamento do Haggai, workshop. Nós realizamos 3 workshops, 1, 2 e 3, falando do que é essa vivência de pequenos grupos, qual é a essência dos pequenos grupos. Realizamos workshops, realizamos treinamento da liderança, encontro da liderança. No início a gente teve que acelerar um pouco mais. A gente tinha um encontro mensal, chamado Sábado da Liderança, e todo sábado, uma vez no mês, a gente sentava para alinhar. O que a gente queria naquele momento é que as pessoas não começassem a desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem um norte aqui, a gente tem um foco, a gente tem uma missão, e a gente precisa caminhar em relação a isso. Então, alguns cursos, pastor Edson de Piauí deu alguns cursos, pastor Gelson da PIB de Gandu. Então foram alguns cursos, seminário com Haggai, os 4 módulos de discipulado do Haggai. Então a gente continuou investindo em treinamento da liderança, e um dos treinamentos é esse livro de 8 hábitos, que a gente estuda capítulo por capítulo, e a gente tem um tempo de 1 hora por capítulo para que a gente pudesse, junto com a liderança, compartilhar e tirar as dúvidas e aprender mais. Então foi um período intenso de capacitação, de liderança, de treinamento, porque nenhum de nós estamos prontos e nenhum de nós sabemos tudo que a gente não possa aprender mais, e a gente entende que a formação de liderança é essencial. E aí, essa estrutura, já nesse ano, a gente, que tínhamos 6 orientadores, 2016 até 2024, a gente teve algumas situações que foram aumentando um pouquinho, depois reduzindo, mas hoje, a nossa realidade, nós estamos com 13 orientadores, nós temos 31 grupos pequenos, nós temos uma diretoria, que essa diretoria a gente formou esse ano para que ajudasse na coordenação. Então eu estou como coordenador, e eu senti a falta de braços, de pernas, porque a ideia vem, mas não conseguia colocar em prática, e eu disse, olha, a gente precisa de um suporte maior, de um corpo maior de pessoas, para que a gente possa colocar em prática. E eu tenho certeza de que a gente vai dar um outro salto exponencial agora, porque a gente está estruturando melhor essa relação. E nós, que tínhamos 15 pessoas quando a gente iniciou em 2014, hoje nós temos 105 pessoas envolvidas na liderança. Quem são essas 105 pessoas? Coordenação, orientadores, líderes e líderes em treinamento. Ou seja, o que a gente está preparando é que para o final do ano a gente possa crescer pelo menos aí mais 5 grupos, e no próximo ano a gente poder crescer e continuar crescendo. Então, uma diretoria ou uma liderança que era de 15 pessoas, a gente conseguiu crescer, multiplicar exponencialmente isso, e hoje a gente tem 105. Claro que vai ter pessoas dessas aqui que vai desistir na caminhada, e isso vai ser super normal. Faz parte do processo. E aqui, como o pastor já falou, nós tivemos o culto da multiplicação desse ano, e nós tivemos alguns grupos novos que se multiplicaram, e a gente vai continuar avançando. Qual é o desafio? Nosso maior desafio, e eu entendo esse processo, que é transformar membros em discípulos de Jesus. Nosso maior desafio hoje é ter na igreja não apenas membros, mas discípulos. Porque o membro, ele quer visita. O discípulo, ele quer visitar. O membro, ele quer atenção. O discípulo, ele quer dar atenção ao outro. O membro, ele quer sentar no culto e assistir uma programação, porque ele está pagando para isso. Ele dá o dízimo. Então, o membro é assim.
Só que o discípulo, ele quer estar participando desse culto, ele quer estar ofertando o culto a Deus. Então, o nosso grande desafio, e eu falo desafio também porque eu trabalho com liderança de pessoas, o desafio do pastor é transformar meramente números de pessoas que são membros de um hall, né? Porque aqui não é clube. Aqui não é clube. E me perdoe se eu vou ofender alguém. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade. Que aqui é um lugar para a gente visitar, para a gente vir domingo em domingo. Como eu sempre tenho dito lá, a igreja não é um lugar para a gente visitar. A igreja é lugar da gente pertencer. Essa igreja é para eu pertencer, essa igreja é minha. Eu tenho que lutar por ela, porque eu sou igreja. O pequeno grupo não é um lugar para eu visitar, não é um lugar para eu ir quando eu não tiver nada para fazer. O pequeno grupo é para eu pertencer, é para eu fazer parte dele. Então a gente precisa viver isso. E a gente não consegue viver isso quando a gente tem mentalidade de membro. Quando a gente tem mentalidade de pessoa que quer só receber. Que se o pastor não for na casa dele, ele vai parar de ir para a igreja. Que se o líder não for na casa dele, ele vai parar. E a gente precisa de quê para mudar essa realidade? De relacionamento. É através dos relacionamentos próximos com essas pessoas que a gente vai conseguir imprimir no caráter dessas pessoas o caráter de Cristo. Porque é importante falar sobre isso também, porque eu como líder, eu não tenho que fazer na pessoa um líder de Ailton. Eu tenho que fazer um líder em Jesus. Eu tenho que replicar o caráter de Jesus na vida dele, na vida dela. E quando eu faço isso, o que é que acontece? Essa pessoa vai ser transformada. E ela vai ser transformada para transformar outras vidas. Porque o discipulado é assim. O discipulado não morre, a palavra não morre em mim mesmo. E a pergunta que às vezes eu tenho feito nos encontros de liderança. E quando a gente tem a oportunidade também de ministrar a palavra. Você tem permitido que o evangelho tenha morrido em você mesmo? Ou que está morrendo em você mesmo? Ou você está disseminando o evangelho? Porque muitas vezes a gente deixa que o evangelho morra em nós. Como é que a gente permite que o evangelho morra em nós? Olha aí para a sua mão. Pega a sua mão assim. Pega a sua mão assim. Olha assim. Todo mundo é saudável que tem 5 dedos. Correto? Nos últimos 5 anos, será que você com os seus 5 dedos, você consegue contar quantas pessoas você ganhou para Jesus? Consegue? Nos últimos 5 anos. Será que você ganhou 5 pessoas para Jesus? A gente precisa ser intencional. Porque como é que a gente ora o Pai Nosso e diz, venha o teu reino, se eu não estou indo promover esse reino? Eu tenho que ir promover o reino. Como é que eu promovo o reino? Alcançando novas pessoas para Cristo. Como é que eu vou alcançar novas pessoas para Cristo? Tendo relacionamento com elas. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso ser intencional em relação a isso. Mas, falando da estrutura, qual é a nossa estrutura? Nós temos o pastor, presidente, o pastor Sávio é o pastor presidente, então ele é o líder maior, como ele falou, a questão do exemplo lá de Jetro, que deu o exemplo lá a Moisés. Moisés continuou sendo o líder, mas ele preparou grupos de quê? De 1000, de 100, de 50 e de 10. Então ele preparou grupos de tamanhos diferentes para trabalhar com responsabilidades diferentes. A responsabilidade maior continua sendo dele. Aí entra aqui a coordenação juntamente com a diretoria, os orientadores, que esses orientadores vão trabalhar diretamente na vida dos líderes. E esses orientadores vão acompanhar a vida do líder. Ele vai acompanhar a vida do pequeno grupo também? Sim, mas o objetivo maior dele é acompanhar a vida do líder. O líder de pequeno grupo, o líder em treinamento, o líder de pequeno grupo, ele precisa ter uma estrutura para que ele possa liderar bem. Para que ele possa liderar bem, ele precisa ter um líder em treinamento. O que é um líder em treinamento? Eu sou líder de um pequeno grupo e eu preciso de uma pessoa que esteja do meu lado, já disposta a assumir um pequeno grupo futuramente. E eu vou treinar essa pessoa, eu vou viver vida na vida com essa pessoa, eu vou ter um tempo especial, a mais do que o que eu tenho no grupo, ainda que seja um grupo pequeno. Exemplo, eu tenho um grupo com 12 pessoas. Aliás, eu vou dizer, um grupo com 10 pessoas, é melhor. Tem muitas pessoas que têm arrepio do 12, então esquece 12.
Um grupo com 10 pessoas. Eu tenho um grupo com 10 pessoas e eu tenho um aprendiz de líder. Então eu vou ter um encontro com essas 10 pessoas, mas além do encontro com essas 10 pessoas, eu vou ter que ter um encontro com esse aprendiz de líder, porque ele precisa aprender de mim de uma forma mais pessoal, de uma forma mais intensa, porque eu estou querendo formar nele um líder. E eu tenho que passar para ele orientações. Então primeiramente ele vai me acompanhar, ele vai observar como eu faço, ele vai acompanhar aquilo que eu faço. E em determinado momento eu vou permitir que ele faça. Aí agora ele vai fazer e eu vou observar, porque eu estava fazendo e ele estava observando. Agora ele vai fazer e eu vou observar. E daqui a um tempo ele vai apenas fazer e eu já tenho condições de sair para multiplicar um outro grupo, porque essa pessoa já vai estar pronta para assumir uma... Acho que eu acabei desligando. Foi? Ah, não. E os membros do pequeno grupo. Então a gente tem essa estrutura. Antes de falar da questão da estrutura, nós entendemos, e assim, foi mudando no processo, a gente foi se ajustando, foi se remodulando em algumas questões, e nós entendemos, passamos a entender que começamos com os orientadores sendo apenas orientadores, inclusive alguns orientadores são só orientadores de líderes. Mas nós começamos a perceber que muito mais do que fala, o exemplo e a experiência valem. Então, o orientador hoje, ele é um líder de PG. Então, ele é um líder de PG que ele vai orientar mais um ou no máximo 2 grupos, além do que ele já lidera. Então, eu sou líder de PG, eu sou coordenador, e olha que está um monte de responsabilidade sobre mim agora. Eu sou coordenador, eu estou como coordenador, sou orientador de 2 grupos e sou líder de um grupo. Já veio muitas vezes a proposta de eu sair dessa parte de liderança de um PG. E muitas vezes eu já fui até tentado, às vezes está pesado, a gente não consegue dar fôlego, digamos assim, a parte da coordenação. Mas eu nunca senti de Deus sair de uma liderança de pequeno grupo. Porque eu ficava me perguntando, como eu vou fazer discípulo? Como é que eu vou alcançar pessoas? Como é que eu vou chegar a alcançar pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho? Eu vou me fechar apenas com a liderança e não tem nada de errado se alguém pensar assim, porque você pode se multiplicar na vida de outras pessoas. Eu, como um líder, eu posso dedicar minha vida sobre uma liderança, que seja essa liderança, por exemplo, para que essa liderança, de forma indireta, eu passando os meus conhecimentos, passando a orientação, ela alcance outras multidões. Porque muitas vezes a gente vai alcançar uma pessoa e essa pessoa vai alcançar multidões. Mas eu nunca senti de Deus no coração. E aí Deus vai e honra e responde, porque nos últimos 2 anos a gente teve a oportunidade de levar 4 pessoas a Cristo. Então a gente começa a perceber que a gente pode fazer mais. A gente pode ir mais. A gente pode ir além. Então a gente vai. E por que a gente vai? Porque a gente não está sozinho nessa caminhada. Olha o que o final de Mateus 28 fala. E eu estarei quando? Até quando? Acabou. Eu não estou sozinho não, meus irmãos. Você não vai estar só nessa liderança não. E é por isso que a gente avança. E é por isso que a gente conquista. E é por isso que a gente, sabe, o que a gente investe, o que a gente deposita da nossa vida, Deus nos retribui com almas, com pessoas, com conversões, com transformação de vidas. Eu vim conversando com o pastor, a gente começou um processo de discipulado, de evangelização com um casal. Minha esposa começou com a colega dela no trabalho, e a gente conseguiu se aproximar mais desse casal, a gente levou para o pequeno grupo, eles começaram a entender mais o Evangelho, eram católicos por tradição, e nunca tinham lido a Bíblia. No desafio que a igreja lançou para ler a Bíblia em um ano, a gente conseguiu que ela aceitasse esse desafio, e ela leu a Bíblia toda em um ano com a gente. E essa pessoa descobriu o Deus que a gente servia e que ela nunca sabia. E os olhos dela não só brilham, mas choram quando ela fala sobre isso.
E aí, automaticamente, o marido veio junto, e eles hoje já são crentes, está no processo de consolidação para serem batizados, e a gente vê testemunhos deles tendo atitudes que muitas vezes crentes de 5, 10 anos não têm, pela maturidade, porque Deus tem trabalhado na vida deles, e foi através de encontros no pequeno grupo. Então a gente tem muita experiência para contar. Mas essa estrutura, ela deve servir ao propósito. Estrutura de quê? Pastor, coordenação, orientação, líderes em treinamentos. Tudo precisa servir ao propósito. Tudo precisa servir à missão. Por quê? Porque todo o esforço, toda a minha energia, tudo que eu fizer, precisa estar me direcionando para isso. E qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é? Falei. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Fazer discípulo. É fazer discípulo. Eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu não fizer discípulo, eu não cumpro o meu propósito, eu não cumpro minha missão. Se você sair daqui nessa noite, entendendo isso, para mim, eu me dou por realizado. Você pode fazer qualquer coisa. Isso eu estou falando qualquer coisa no reino de Deus. Você pode cantar, você pode pregar, você pode ser você pode fazer qualquer coisa. Você pode ser professor de escola bíblica, de departamento infantil, você pode ser um copastor, você pode ser um vice-moderador, você pode ser qualquer coisa, mas se você não fizer discípulo, você não vai ter feito o propósito que Deus te chamou. Deus te chamou para fazer discípulo. Se não fosse importante, ele não teria morrido, ressuscitado, depois de 40 dias ele voltar para reafirmar isso. Ele dá a última orientação, como dissesse assim, Gamaliel, não esquece, a tua missão é fazer discípulo. Ailton, não esquece, a tua missão é fazer discípulo. Sabe, eu costumo dar esse exemplo. É como se eu for preparar um jantar na minha casa e vou convidar vocês para esse jantar. 20 anos de casamento e aí eu vou fazer um jantar, vou convidar vocês para minha casa. E nesse jantar eu preciso preparar um banquete, né? E aí eu vou contratar uma pessoa para cozinhar para mim. Convido essa pessoa, contrato, digo, olha, eu preciso, né, de ter toda a comida aqui preparada. Eu tenho um grupo de pessoas que vem aqui hoje em casa à noite e eu preciso que às 18 horas esteja tudo pronto. A pessoa está ok, está contratado, ok. Eu contratei para fazer o quê? Não, eu contratei para fazer o quê? Um jantar, gente. Um jantar. Contratei para fazer um jantar. Saio, vou trabalhar. Os convidados vão chegar a partir das 18h30. Eu chego às 18 horas. E quando eu chego às 18 horas, a casa está impecável. O guarda-roupa remodelaram todo. Colocaram as roupas separadas por cores, por tamanho. O quarto das crianças, os brinquedos todos organizados. A pessoa que eu tinha contratado fez tudo isso. Ela organizou o quarto das crianças todos. Ela organizou o meu guarda-roupa. Ela limpou a casa toda. Ela deixou a casa um brinco. E eu fiquei muito encantado com isso. E disse, imagine o jantar. Porque eu contratei ela para quê? E aí quando eu chego para ela, aí ela vai dizer assim, aí eu digo, e o jantar? Aí ela, seu Ailton, eu me ocupei com tantas coisas, eu me ocupei com o guarda-roupa, eu me ocupei com o guarda... O senhor viu como ficou o quarto das crianças? O senhor viu como ficou o seu guarda-roupa separado por cores? Ótimo, lindo, mas cadê o jantar? Querido, você entendeu? Você entendeu qual é o seu propósito? Você entendeu qual é a sua missão? Muitas vezes a gente está preocupado com o guarda-roupa. Muitas vezes a gente está preocupado com o quarto das crianças. Muitas vezes a gente está preocupado com a reforma da casa. Muitas vezes a gente está preocupado com a limpeza. E a gente não está preocupado com o nosso propósito. Propósito é fazer discípulo. A gente entende que o ambiente de pequeno grupo é um ambiente propício, muito bom para fazer isso. Mas falando muito sério com vocês,
Se vocês identificarem uma outra forma de fazer discípulo fora do pequeno grupo, ok, vá, faça. Porque o seu propósito é fazer discípulo. Você não pode sair dessa noite, daqui, sem saber desta verdade. Aliás, eu sei que você sabe, sem ser despertado mais uma vez a respeito desta verdade. Porque se algo que Deus vai te cobrar é quantos discípulos você fez com a vida que eu te dei. Eu cuidei muito bem da minha família, o senhor viu, eu construí uma casa linda, uma família linda. Ok, mas quantos discípulos você fez? Eu fui fiel à minha esposa, o senhor viu, eu nunca traí. Ok, mas quantos discípulos você fez? A gente precisa pensar. Mas para fazer discípulo, eu preciso... Leia aí para mim. Não. Para ensaio foi bom. O líder, vamos lá? 1, 2, 3. O líder precisa gostar de gente. Se você não gostar de pessoas, se você não gostar de problema, se você não gostar de gente, esqueça. Esqueça a liderança. O líder precisa gostar de gente. O que vai me impulsionar a cuidar de pessoas tem uma palavra ali, compaixão e graça. Compaixão e graça. Eu me importar com o outro. Foi isso que Jesus sentiu quando ele viu uma multidão de pessoas e ele disse: são como ovelhas sem pastores. São como ovelhas sem pastor. E eu vou te dizer, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, tem muitas ovelhas sem pastor. E Deus está esperando que você se levante dizendo: eu vou pastorear esse pequeno rebanho. Eu vou pastorear esse pequeno rebanho. Então a gente precisa gostar de gente, para que a gente possa avançar. O funcionamento, né? Então o PG, ele é uma extensão da igreja. O PG não é algo isolado. O PG é uma extensão da igreja. E ele deve funcionar com os mesmos elementos que a gente faz na grande congregação. Então, a gente tem oração no PG? Tem. A gente tem comunhão no PG? Tem. E aquilo que a gente fez agora ali é comunhão. Sentar ao redor da mesa e com certeza um bate-papo, uma conversa. Então, no nosso PG precisa ter comunhão. Precisa ter um momento que a gente vai, fora do momento do estudo, a gente vai compartilhar a vida na vida. Muitas vezes, é nesse momento de comunhão que a pessoa se abre. Muitas vezes que nesse momento de comunhão, a pessoa se derrama, diz: olha, eu vim até para o pequeno grupo hoje, mas estou ruim, não estou legal, não estou bem, ore por mim. E assim, a gente precisa ter esse momento de comunhão. Relacionamentos, né? Pequeno grupo é relacionamento, precisa ter esse relacionamento. O louvor faz parte, né? Se a gente não sabe cantar, se a gente não sabe tocar, a gente bota uma caixinha de som, pega uma música, olha antes, para não ser umas músicas que tem muita ministração no meio, porque senão vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Você vai botar uma música, você vai adorar junto com as pessoas ali, você vai ter um momento de adoração ao Senhor dentro do seu PG. É um local de serviço também, e dentro desse local de serviço, dentro da estrutura dos pequenos grupos, nós entendemos que o líder, ele precisa, pelo menos, que a gente falou, ter um líder em treinamento, mas é interessante também que ele coloque, que ele atribua outras tarefas para os membros. Então você pode colocar uma pessoa para ser anfitriã. O que é essa pessoa que vai ser anfitriã? Essa pessoa vai ficar responsável por definir onde vai ser os encontros, ou se o encontro for em apenas um lar, em uma casa, porque às vezes tem essa modalidade, a pessoa cede a casa e diz: olha, pode realizar todos os encontros aqui na minha casa. Ok, o ambiente está ali. Mas essa pessoa vai ficar responsável por ser anfitriã, por receber as pessoas. E para receber as pessoas, a gente precisa ter um ambiente receptivo. A gente não pode chegar em uma casa que vai realizar o encontro do pequeno grupo e as coisas estão fora do lugar, as cadeiras não estão no lugar, a televisão está ligada naquele bendito jornal das 19h30 que só fala de violência, e a gente já chega naquele ambiente meio pesado ali, sabe? A gente tem que promover um ambiente de acolhimento. Música de adoração,
musicazinha de fundo, receber as pessoas, tá pronto para receber as pessoas. Imagine, a gente chega, os convidados estão chegando para o PG, e a gente, peraí, que eu vou ali tomar um banho ainda, porque a gente precisa se preparar para isso. Tá? E nesse momento, nesse lugar, nesse espaço de serviço, a gente pode promover o anfitrião, a gente pode promover uma secretária, ou um secretário ou uma secretária para cuidar dos dias de aniversário, para não esquecer. Imaginou você com um grupo de 10 pessoas e aí você esquece o dia que o bendito faz aniversário. Aí a gente complica, né? Porque o relacionamento faz parte dessa vida na vida para a gente acompanhar. É um lugar de discipulado, como o pastor já falou, porque é o lugar que a gente vai ter encontros periódicos com essas pessoas. E eu vou falar um pouco mais à frente a respeito disso. Ensino, como a própria palavra de Atos 2 fala sobre isso, que aquela igreja, ela tinha o ensino dos apóstolos. Então a gente não pode fugir da palavra de Deus, a gente não pode ter... Os livros que a gente tem são baseados na palavra. Então, o pequeno grupo ele tem que ter ensino, mas ele tem que ter evangelismo também, ele tem que ter intencionalidade, ele tem que ter um lugar no meu coração para eu estar me importando com o perdido. Porque já pensou, queridos? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Já pensou se esse grupo que a gente está criando aqui, que a gente está estudando, que vocês estão estudando para formar, eles sejam apenas e restrito para as pessoas salvas? Aí eu fico pensando, bom, legal, pode ser. Mas como é que uma luz... Eu fico olhando o que a Bíblia escreve. Porque a Bíblia fala que a gente não pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama. A Bíblia fala que eu e você, nós somos sal e luz. O sal vai salgar onde? Em uma geração que é corrompida, em uma geração que está totalmente estragada. E a gente, como sal dessa terra, a gente chega para salvar, para curar, para transformar, para impactar a vida do outro. E como luz, eu me proponho a ir para as trevas, porque eu sou luz. E quando eu chego, e quando a luz chega no meio das trevas, as trevas se dissipam. Então a gente não pode pensar que um grupo pequeno ele vai ser restrito apenas para membro, porque senão, que efeito tem você ser sal e luz neste mundo? Então a gente precisa pensar, até porque eu preciso cumprir a minha missão de fazer discípulo. E também é um ambiente para prestação de conta. Está aí um dos maiores desafios que a gente tem também. Sabe por quê? Porque a gente não quer prestar conta da nossa vida para ninguém. Muitas vezes a gente diz, não, a vida é minha, eu não tenho que prestar conta para ninguém, não. Não tenho que abrir minha vida para ninguém, não. O que a gente está falando não é você sair escancarando a sua vida para todo mundo. Mas a prestação de conta faz parte do processo de transformação do discípulo de Jesus. Eu preciso prestar conta da minha vida e eu como discipulador, e o discípulo precisa prestar conta da vida dele para mim também. Então a gente precisa começar a entender que a minha vida, ela interfere na vida do outro. Porque se eu sou sal e se eu sou luz, a minha vida, ela influencia. Você, todos nós, somos pessoas que influenciam a vida das outras pessoas. Ou positivamente ou negativamente, mas a gente influencia. Ninguém fica em cima do muro. A gente influencia de forma positiva ou negativa. Então, o ambiente de prestação de contas é excepcional. Bom, como é que ele funciona também? Os nossos encontros, eles são semanais. Então, eu tenho um encontro semanal que eu vou me encontrar com essas pessoas para fazer tudo aquilo que a gente já viu ali. Orar, compartilhar a palavra, louvar, ter um momento de comunhão, ter um momento de prestação de contas. Então, eu vou me reunir uma vez na semana para desenvolver o que a gente faz na igreja, mas na igreja eu sou apenas uma pessoa que está ouvindo, eu não tenho condições de interagir. No pequeno grupo a gente faz essa interação. Mas é só isso? Não. Por quê? Porque o pequeno grupo ele não se resume apenas ao encontro semanal. O encontro semanal
é o encontro onde eu vou ter, de forma presencial, com todos. Mas no dia seguinte, eu tenho que me preocupar com quem não foi. No dia seguinte, eu tenho que me preocupar com aquele que pediu oração, porque a mãe vai fazer alguma cirurgia, e eu tenho que ligar, e aí, fez a cirurgia, tá, como é que está? É me importar com o outro. Lembra do que a gente falou? Nós precisamos gostar de gente. Precisamos gostar de pessoas. Então, o meu encontro, a minha função como líder, ele não se resume, não se restringe apenas a eu fazer um encontro semanal e dizer assim, olha, hoje a gente vai estudar as armaduras de Deus e fala sobre isso, 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 isso e tchau, até a próxima semana. Não é. É vida na vida, é relacionamento. Eu me importar com o outro durante a semana. E para isso, a gente vai precisar, de alguma forma, ajustar a nossa agenda. Porque se nós percebermos, a nossa agenda, ela é muito mais para a gente mesmo do que para o outro. A gente gasta mais tempo com a gente, com os nossos próprios interesses, do que com o interesse do próximo. E a gente precisa mudar essa mentalidade. E o pequeno grupo, ele se reúne para cumprir a missão da igreja. Nosso propósito é que o pequeno grupo possa desenvolver a cultura na vida daqueles membros de pensar que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, que ele precisa amar o próximo como ama ele mesmo, que ele precisa se relacionar com Deus e com o próximo, que ele precisa verbalizar a fé dele, que ele precisa discipular alguém, ele precisa dar fruto, ele precisa dar continuidade à semente que foi plantada na vida dele. Ele não pode deixar que a semente morra na vida dele, mas ele precisa dar continuidade. E é isso que é a missão, e que é isso que é o propósito da gente viver uma vida em pequenos grupos. O pequeno grupo, ele se reúne para cumprir a missão da igreja. E qual a importância para a igreja? Qual a importância do pequeno grupo para a igreja? Nós temos algumas questões aqui. A gente já falou sobre isso, mas ele proporciona o discipulado. Então eu tenho um ambiente mais propício a estar acompanhando uma pessoa para que a gente desenvolva esse discipulado. Claro que o discipulado não vai ser apenas no encontro semanal que eu vou ter. O encontro semanal vai ser mais um. Porque você não consegue discipular alguém apenas no encontro do pequeno grupo. Você vai ter que reservar um espaço, pelo menos um espaço a mais, para você ter uma vida de discipulado com ele. Porque vai ter assuntos que ele vai ter que prestar contas, ou que pelo menos essa é a proposta, e vai ser um ambiente mais restrito de 2 pessoas. Outra coisa que é importante falar, no processo de discipulado, que acontece e pode acontecer dentro do pequeno grupo, homem discipula homem e mulher discipula mulher. Entende? A gente não pode fugir dessa realidade. A Bíblia nos orienta a que a gente fuja da aparência do mal. A Bíblia nos orienta que a gente resista. Resistir a quem? A gente resiste ao diabo. A ele a gente pode resistir. Mas da aparência do mal a gente tem que fazer o quê? Fugir. Então homem não discipula mulher, mulher não discipula homem. E a gente vai viver o Evangelho de uma forma muito mais integral se a gente seguir alguns processos. Mas o pequeno grupo também proporciona um ambiente de acolhimento. Ontem no meu PG, a gente teve o retorno do recesso agora de junho, e aí a gente promoveu uma dinâmica para que as pessoas falassem algumas... Nós fizemos 5 perguntas com cores diferentes e distribuímos doces com cores diferentes. E cada um que pegou a cor do doce acabou tendo que responder aquela pergunta daquela cor. E uma das perguntas era: se não fosse o pequeno grupo, onde você estaria hoje? E 2 pessoas disseram: eu não estaria na igreja mais. E a outra pessoa disse: eu nem sei se eu estaria vivo se não fosse vocês. Uma delas passou por um processo de depressão muito profunda, separou, ele tinha um problema já no casamento, e aí começou a entrar no problema de depressão, e aí a separação foi concretizada e ele ficou muito ruim. E junto com esse processo de depressão veio um problema muito sério de saúde. A gente até não esperava nem que ele sobrevivesse, na verdade.
ele começou a definhar, mas definhar de uma forma que ele não aguentava, chegou uma época dele não aguentar andar. E a gente orando, intercedendo, continuando, e ele ia para médico, ia para psicólogo, ia para médico, ia para psicólogo. E graças a Deus, não está bem 100%, mas do que ele estava, Deus fez um milagre na vida dele. E ontem ele compartilhando com a gente, ele disse, se não fosse a vida de vocês, se não fosse a dedicação de vocês, se não fosse, e não é apenas do líder não, o grupo que abraçou, foi o grupo que uniu, o grupo que se uniu para ajudar, eu não estaria na igreja. Deus quer nos usar para que a gente possa abençoar outras pessoas. Em ti serão benditas todas as nações. Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Cuidado com as pessoas. Essencialmente, o nosso objetivo maior no grupo pequeno são pessoas. Os processos, eles existem para que a gente possa dar direção, para que a gente possa ter controle, para que a gente possa entender. Por exemplo, a gente implantou um programa esse ano que a gente vai poder acompanhar melhor a assiduidade dos membros de cada PG. Ok, são processos, mas nada substitui a importância da pessoa. É ela que deve a nossa atenção, é ela que precisa da nossa atenção, é ela que precisa do nosso cuidado. E o ambiente de pequeno grupo é um ambiente de cuidado de pessoas, mas também é um ambiente de consolidação da fé. Muitas vezes as pessoas entram e saem da igreja porque ela não teve um ambiente para consolidar a fé. Sabe aquela semente que a parábola diz lá? Lançado à beira do caminho. Começou até a querer crescer, mas pisaram, não deu certo, a terra é muito dura, à beira do caminho a terra é dura, não frutifica. Às vezes a semente caiu lá nos espinhos, ela até ficou um tempo, mas sufocou. As inclinações do mundo, os prazeres, as coisas, não dá para consolidar a fé. E aí falta fôlego, morre por falta de oxigênio. E aí o ambiente do pequeno grupo é esse ambiente de consolidar a fé, é esse ambiente de crescimento espiritual. Ambiente propício para que a gente possa crescer espiritualmente. E um ambiente de cuidado mútuo. Na Bíblia nós temos diversos versículos que falam sobre mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Então como é que dá para amar uns aos outros se eu não tenho relacionamento? Como é que dá para suportar uns aos outros se eu não tenho relacionamento? Se eu quero viver um evangelho de forma isolada, exclusiva, que eu penso só em mim, eu não consigo viver. Esse não foi o evangelho que Cristo ele veio nos ensinar. E por que continuar no pequeno grupo? Continuar no pequeno grupo porque Jesus deixou esse modelo para a gente. Essencialmente por isso. As outras coisas são acessórios. Mas a gente deve continuar no pequeno grupo porque foi o exemplo que Jesus fez. Não é possível, e há 10 anos, sei lá, algum tempo atrás, mais 10 anos, eu comecei a perceber uma maior profundidade. Eu falei que eu tenho 28 anos, né, na questão de ser evangélico, cristão, e eu sempre tive envolvido com evangelismo, sempre tive envolvido de forma indireta até com discipulado. A gente, de forma empírica, dizia assim, olha, a gente vai ficar de olho, era bem assim, sabe? Tempo de juventude, a gente vai ficar de olho. Quando um se converter, a gente vai colar nele. Era assim, a gente vai colar. E a gente passava, na época de... vocês não vão lembrar disso, não. Só eu mesmo. E mais alguns outros aqui, como o pastor sabe. Mensagem, lembra aquelas mensagens que você ligava? Eu vou contratar uma mensagem de aniversário, aí você ligava para a pessoa, tem uma mensagem para você. Quem já viveu esse tempo aí? Algumas, né? Alguns já viveram esse tempo. Sabe o que a gente fazia? Tinha um irmão, hoje ele é pastor, tinha um irmão que disse assim, olha, Deus me falou que eu vou botar uma telemensagem e toda pessoa que se converter, a gente vai passar telemensagem 3 semanas seguidas para essa pessoa. E a gente fazia isso. Todo mundo que se convertia, a gente ia lá na frente, cadê seu...
porque telefone também naquela época era uma raridade, né? Mas quem tinha, a gente fazia a telemensagem. Então a gente tinha uma mensagem já preparada de forma, sabe, bem amadora mesmo, mas tinha mensagem preparada. A pessoa recebia uma ligação, além de uma ligação, né, da gente parabenizando, perguntando se a gente podia ir lá na casa orar. Cara de pau mesmo, ia mesmo, orava. Às vezes os pais nem queriam que a gente entrasse, mas a gente estava ali para orar, para acompanhar aquela pessoa, para que a gente pudesse ter uma vida na vida, ainda que sem saber desses conceitos todos que a gente já sabe hoje. Bom, por que a gente precisa também continuar? Porque o PG, ele proporciona cuidado com as pessoas. As pessoas, elas deixam de sair da igreja porque elas são atendidas, elas são vistas como pessoas, como gente. As pessoas dão atenção para ela. Porque o normal é a gente chegar, imagine, vamos lá, essa igreja aqui com 100 membros, chega um visitante, uma pessoa que está nos visitando. Chega, senta, para ela esse ambiente é muito diferente, é muito estranho, é tudo novo. O irmão ali falou que chegou na Betânia e me parece que ele até já era cristão. Imagine, já era cristão. E sentiu assim que meio fora d'água e agradeceu porque alguém acolheu, porque alguém foi perto dele. Agora imagine alguém que nunca teve contato com o Evangelho, nunca teve contato com o Reino de Deus. Aí a gente quer que essa pessoa tenha fé para chegar aqui, para dizer assim, é aqui que eu quero ficar, vem cá, fala comigo, me dá atenção aqui, sabe? Essas coisas assim, que a gente quer que faça. Quando muito a gente pode fazer, convidando uma pessoa dessa para estar perto da gente, para se relacionar com a gente. E se chegar no culto, a gente cola, a gente senta perto, a gente pergunta se quem é a pessoa, como é o nome, a gente trata pelo nome e faz com que aquela pessoa sinta prazer de retornar. O pequeno grupo também, ele fecha as portas do fundo. Porque vocês sabiam que, pelo menos na nossa igreja, aqui eu acho que não acontece isso. A porta da frente, aliás, a porta do fundo, tinha o mesmo tamanho da porta da frente. As pessoas entravam, ficavam um tempo na igreja e saíam, não voltavam mais. Por anos isso. E a gente sempre, não, mas vamos entender que a nossa igreja é assim mesmo, ela prepara as pessoas para ir para outra igreja. Eu nunca aceitei isso como uma verdade e como algo que a gente pudesse se gloriar em relação a isso. Então a gente entendeu que o pequeno grupo era uma maneira de reter essas pessoas, de consolidar essas pessoas na fé. Porque muitas delas saíam pelas propostas do mundo. Imagine, eu entro na igreja, eu venho do mundo, eu tenho uma vida diferente no mundo, aí eu entro na igreja, o ambiente é totalmente diferente, eu não tenho amigos aqui na igreja, e os meus amigos continuam lá no mundo. O que é que eles vão fazer? Eles vão me influenciar para eu voltar para lá. Então, se eu não tenho amigos aqui para me influenciar para eu ficar aqui, a tendência é eu partir para onde? Para lá. E muitas vezes, lá fora, está dando muito mais atenção do que a gente que está aqui dentro. Desenvolver a cultura de prestação de contas, como a gente já falou. Proporcionar um ambiente de discipulado, por isso que eu devo continuar. E consolidar a fé dos cristãos. Esses são alguns exemplos. Mas por que também continuar? Porque esse Mateus aí a gente já está encerrando. Mateus, ele vai falar sobre por que a gente deve continuar. Esse é um exemplo de um irmão que começou lá com a gente, começando indo para um pequeno grupo. Ele não sabia nem o que era igreja. Ele nunca tinha ido em uma igreja cristã. E hoje ele é promotor de missões na igreja, futuro pastor, porque está fazendo teologia, e um servo de Deus. Vamos ouvir o testemunho dele. As paz, meus irmãos da PIB de Iguaí, meu nome é Mateus Campista, sou membro e congrego na Igreja Batista Betânia aqui em Santo Antônio de Jesus, ovelha do pastor Sávio. Muito feliz de estar podendo compartilhar este breve relato com vocês sobre um pouco da minha história nos pequenos grupos, tá? E mais feliz ainda em saber que vocês estão agora de forma decidida, de forma intencional, buscando viver vida na vida uns com os outros. Afinal, o mundo só conhecerá que somos discípulos do Senhor se nós estivermos unidos uns com os outros em amor.
E ingressei num pequeno grupo há 6 anos atrás através de um convite. Ainda não frequentava a igreja, não era convertido. E através da comunhão com os irmãos, dos encontros semanais, aquilo foi uma grande porta de entrada para eu poder começar a congregar de fato na igreja e começar a ouvir a doutrina do Senhor através da vida dos irmãos, não só das palavras, dos estudos bíblicos, mas também dos testemunhos de vida de cada um. E aqueles relacionamentos foram fortificando a minha fé, foram me fazendo perceber que era a graça do Senhor que atuava sobre a vida dos irmãos e que essa mesma graça começou a atuar na minha vida, e quando me dei conta eu já estava todo imerso nela. E para a glória de Deus, hoje eu congrego na minha igreja, continuo congregando na minha igreja, continuo sendo ovelha do meu pastor Sávio, continuo tendo outros líderes e orientadores que me ajudam, e hoje estou liderando também um pequeno grupo juntamente com minha esposa Bianca. E a sua graça tem nos sustentado, tem nos dado sabedoria, conhecimento e tem nos auxiliado, na verdade tem sido o nosso alicerce para nós também fazermos discípulos, para nós também fazermos novos líderes. E a seara é grande, Jesus nos chama para sermos trabalhadores nessa seara e nós precisamos estar juntos para que isso aconteça, alicerçados nele. É uma escolha fantástica que vocês estão fazendo, não parem. É maravilhoso, os relacionamentos eles são muitas vezes difíceis, mas eles são especiais, porque a graça do Senhor vai se manifestar e o teu amor vai reinar para todo sempre, e nós seremos conhecidos como a igreja que de fato propaga o evangelho da paz, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, sigam firmes, tá? E contem conosco. Em breve estarei aí vendo vocês. Um beijo. Então é por isso que a gente vai continuar. Porque a gente vê frutos, que a gente vê pessoas sendo transformadas, que a gente vê pessoas sendo alcançadas, porque a gente vê pessoas tomando uma decisão a Cristo, porque a gente vê pessoas sendo batizadas através de um contato que teve em um pequeno grupo, porque antes nunca tinha ido na igreja. Então a gente vai continuar. E eu não quero continuar sozinho, eu quero que vocês continuem também com a gente. Eu quero que vocês possam seguir com a gente. Para finalizar, eu quero deixar essa reflexão, essa frase aqui. Jesus, ele não produziu uma legião de seguidores em massa. Ele esculpiu uns quantos e esses tornaram-se os pilares da igreja inicial. Jesus, ele podia ter feito, como o pastor Sávio falou anteriormente, promovido um grande palanque e alcançado multidões. Aliás, as multidões já iam atrás dele. Mas ele decidiu investir mais tempo da vida dele, dedicando-se a um grupo pequeno. E se o nosso Senhor, o nosso Salvador fez isso, por que a gente vai fazer diferente? Se ele, sendo Deus, ele dedicou a vida dele a 12, que esses 12 depois se multiplicaram, porque a gente vai ver ele enviando 70, depois tantos outros. Nos evangelhos e depois da igreja de Atos, as cartas que Paulo escreveu, a gente vai ver o Paulo falando sobre os discípulos dele, mostrando que os discípulos que Jesus fez, como fez na vida de Paulo, Paulo continuou fazendo. E eu preciso fazer discípulo, você precisa fazer discípulo, para que o reino de Deus continue crescendo, para que o evangelho não pare em nós mesmos e para que o reino de Deus ele possa crescer. Nessa noite eu quero pedir para você refletir. Você quer ser um pilar dessa igreja? Você quer ser um pilar dessa igreja inicial? Deus, ele espera contar contigo. Deus, ele espera um sim de você. Deus, ele espera que você se envolva, porque ele decidiu esculpir na vida de uns poucos, para que esses poucos se multiplicassem. E Deus quer que você faça isso, através de um pequeno grupo, através de um processo de discipulado, através de vida na vida, e que você possa, com a presença de Deus, com a presença garantida de Jesus, que ele estaria todos os dias conosco, você possa ir e fazer discípulo de todas as nações. Que Deus nos abençoe e nos motive a continuar caminhando para a glória dele. Amém.